É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu podcast para desvendar as complexidades da política e da história. Encerramos hoje a nossa análise sobre o que levou os Estados Unidos ao seu atual estado de profunda polarização, examinando o epílogo dessa saga. O artigo de Cristiano Romero nos guia através de 3 choques que, combinados, destruíram a fé do americano médio nas instituições tradicionais: a crise moral corporativa, o colapso financeiro de 2008 e o desgosto com a globalização. Vero, a instabilidade que se instalou no país não tem apenas raízes na eleição de 2000, mas em uma série de escândalos que revelaram uma profunda evasão moral no tecido empresarial e financeiro, corroendo a credibilidade do próprio sistema capitalista que os Estados Unidos tanto promoveram. E não é mesmo, Vera? A virada do milênio, após o trauma do 11 de setembro, trouxe à luz uma série de escândalos corporativos que foram, na verdade, os primeiros pregos no caixão da confiança. O caso da Enron, gigante do setor de energia, que desabou sob um esquema contábil fraudulento, ocultando bilhões em dívidas, e em 2002, o contágio com a WorldCom, que admitiu uma fraude ainda maior para inflar lucros, são emblemáticos. O choque para o americano comum foi duplo, financeiro e de credibilidade. Eles perceberam que a elite corporativa operava com impunidade e que as grandes empresas de auditoria como a Arthur Andersen eram cúmplices. O artigo revela que essa desregulamentação e a busca por lucros vertiginosos pavimentaram o terreno para a crise sistêmica que viria em seguida. Os escândalos corporativos foram o prelúdio moral para a crise que se tornou a mais grave desde 1929, a grande recessão de 2007 a 2008. O artigo aponta 3 razões centrais. A primeira: anos de política monetária expansionista do Federal Reserve, com juros historicamente baixos que estimularam a expansão desordenada e insustentável do crédito hipotecário. A segunda, a bolha dos empréstimos subprime, concedidos a mutuários de alto risco, sem capacidade real de pagamento, com bancos empacotando esses empréstimos tóxicos em complexos títulos, os CDOs, e vendendo-os globalmente sob a falsa promessa de baixo risco. E a terceira razão, Vera, remonta à década de 1980, com a desregulamentação do mercado bancário. O texto nos lembra que o governo Ronald Reagan optou por não reconduzir Paul Volcker à presidência do Federal Reserve, justamente porque Volcker, um defensor da estabilidade, tinha profunda desconfiança da especulação e do poder excessivo dos grandes bancos. A Lei Glass-Steagall, que separava os bancos comerciais dos bancos de investimento, um pilar da estabilidade instituído após 1929, foi enfraquecida e posteriormente revogada. Essa legislação branda permitiu que grandes instituições assumissem riscos extremos, pois sabiam que, em caso de falha, seriam consideradas grandes demais para falir e seriam resgatadas pelo Estado. Essa certeza de impunidade garantida pelo Estado foi o rastilho que incendiou a economia global. O colapso do Lehman Brothers em setembro de 2008 acendeu o rastilho, transformando a crise de crédito em uma crise sistêmica de confiança. As consequências foram brutais. O produto interno bruto dos Estados Unidos sofreu a pior queda desde 1948, revertendo anos de crescimento. O desemprego disparou, atingindo o pico de 10% no fim de 2009. Setores cruciais, como a construção civil e as atividades financeiras, sofreram perdas massivas de postos de trabalho. A bolha imobiliária estourou, derrubando os preços dos imóveis e resultando em milhões de execuções hipotecárias. E o trauma não foi apenas financeiro. A reação pública à crise de 2008 foi de indignação e profunda desconfiança. A decisão dos governos George W. Bush e, posteriormente, Barack Obama de resgatar grandes bancos e instituições financeiras com dinheiro público, enquanto milhões de americanos comuns perdiam suas casas e empregos, gerou um sentimento de que os ricos e poderosos estavam protegidos. Esse desequilíbrio social e moral criou um sentimento de que Wall Street havia se safado impune, enquanto o cidadão comum arcava com o prejuízo. A revolta se manifestou em movimentos opostos, mas com um alvo comum: a elite política e financeira dos Estados Unidos. De um lado, o movimento Tea Party, da extrema-direita, e do outro, o Occupy Wall Street, liderado pela esquerda. Ambos eram críticos veementes ao establishment de Washington e Nova York. A crise teve um efeito eleitoral imediato e dramático. O descontentamento e a esperança de mudança impulsionaram, em 2008,
a vitória do democrata Barack Obama, o primeiro negro eleito presidente dos Estados Unidos que prometeu reformas e um novo começo. No entanto, a recuperação econômica lenta e o sentimento de que os responsáveis não haviam sido punidos mantiveram a ferida aberta, abrindo espaço para a polarização crescente. A eleição de Donald Trump em 2016 e sua subsequente vitória em 2024 estão profundamente relacionadas a esse desgaste político. As sucessivas crises destruíram a fé do americano comum nas instituições tradicionais, Wall Street, a grande mídia, os partidos políticos e a própria eficácia do sistema regulatório. A promessa de prosperidade e estabilidade do establishment liberal se mostrou uma miragem. O populismo ascendeu como resposta. Trump explorou magistralmente esse vácuo. Ele se apresentou como um outsider, um estranho ao sistema que falava em nome da classe trabalhadora empobrecida e dos eleitores que se sentiam esquecidos pela elite. Seu discurso populista, protecionista e anti-imigração ofereceu um bode expiatório e uma explicação simples para a insegurança econômica. A mensagem era clara. O fracasso não era do sistema financeiro desregulado, mas sim de elites corruptas e forças externas, como o comércio com a China e a imigração. A recuperação pós-2008 foi profundamente desigual. Enquanto Wall Street se recuperou rapidamente, milhões nas regiões industriais, o icônico Rust Belt, viram seus empregos desaparecerem. A frustração econômica e o declínio social dessas comunidades foram o combustível da base de Trump em 2016. A vitória dele em 2024, em um cenário de alta impopularidade dos candidatos, apenas atesta a persistência da fratura. O Partido Democrata não conseguiu apagar o sentimento de que a recuperação pós-2008 beneficiou desproporcionalmente os grandes centros. O voto em Trump, para muitos, é a continuidade de um voto de protesto contra um sistema que percebem como falido e injusto. Os escândalos e a grande recessão não foram apenas reveses econômicos, eles foram catalisadores da polarização. Ao expor a falência moral e a fragilidade estrutural do sistema, criaram o terreno fértil para a ascensão de uma política de ruptura e desconfiança. A crise de 2008 foi o golpe que quebrou a espinha dorsal da confiança, mas a reação à globalização econômica foi o veneno lento que consumiu a política americana. Durante décadas, as elites de Washington, democratas e republicanos, venderam a globalização como um caminho sem volta para a prosperidade. E a narrativa da globalização, Vera, era clara. O livre comércio criaria riqueza e os empregos perdidos na manufatura seriam substituídos por novas e melhores oportunidades. O custo, dizia-se, era um mal menor. O fato, porém, é que a globalização, tal como implementada, revelou-se um projeto de concentração de capital. Para as grandes corporações e o establishment financeiro, a abertura de fronteiras significou lucros exponenciais e a busca incessante por mão de obra barata no exterior. Para milhões de trabalhadores americanos, no entanto, a globalização significou deslocalização implacável de fábricas, o colapso de comunidades industriais inteiras e a estagnação salarial. O que se viu não foi o melhor dos dois mundos, mas sim um divórcio brutal entre o capital e o trabalho. O trabalhador, obrigado a concorrer com a mão de obra asiática e mexicana, viu seu poder de barganha evaporar. Hoje, o ceticismo anti-globalização não é mais uma pauta marginal. É a política oficial dos Estados Unidos. E a prova de que a resistência popular se impôs é a postura do próprio governo Joe Biden. Apesar de sua origem no establishment democrata, ele foi obrigado a abraçar o protecionismo disfarçado em política industrial, com subsídios maciços via o Inflation Reduction Act e o CHIPS Act, justificados pela necessidade de competir com a China e apaziguar o eleitorado trabalhador. A globalização, que deveria unir o mundo, acabou por fraturar internamente a maior potência. O preço por ter ignorado a dor da classe trabalhadora é a crise polarizada que hoje define os Estados Unidos da América. A história é implacável. A crise moral de 2001, o colapso financeiro de 2008 e o desgosto com a globalização formam o trio de ferro que pavimentou a estrada para a instabilidade e para a era Trump. A América de hoje é a colheita amarga dos excessos e da cegueira de suas próprias elites. E o cinismo se consolida no fato de que o sistema, ao invés de punir os responsáveis pelo colapso de 2008, os resgatou. Isso criou uma percepção de impunidade que é o combustível do populismo. O discurso de que o sistema é falido é mais do que retórica. É a consequência direta de uma série de decisões tomadas pelas elites, que se mostraram mais leais a si mesmas do que à nação. O artigo nos lembra que as consequências sempre vêm depois. A crise moral de 2001, o colapso financeiro de 2008 e o desgosto com a globalização
não foram apenas reveses econômicos. Eles foram catalisadores da polarização. Ao expor a falência moral e a fragilidade estrutural do sistema, criaram o terreno fértil para a ascensão de uma política de ruptura e desconfiança, culminando na realidade volátil e internamente dividida dos Estados Unidos de hoje. E a pergunta que resta, Vera, é se a atual polarização é reversível. O voto em Trump, para muitos, é a continuidade de um voto de protesto contra um sistema que percebem como falido e injusto. Enquanto o sentimento de que a recuperação pós-2008 beneficiou desproporcionalmente os grandes centros persistir, a fratura continuará aberta, e a política de ruptura, alimentada pelo ressentimento, continuará a ser a força dominante. O que o artigo nos mostra é que a história dos Estados Unidos nos últimos 20 anos não é a história de um acidente, mas de um processo. A crise moral, o colapso financeiro e a desilusão com a globalização formam o trio de ferro que pavimentou a estrada para a era Trump e a crise de confiança atual. A América de hoje é a colheita amarga dos excessos. E a nossa única certeza, Vera, é que a luta por uma democracia forte e por um mundo mais justo é uma luta que deve continuar, mesmo em meio ao caos. A história é implacável e as consequências da crise de 2008 continuam a se manifestar na política de hoje. O preço por ter ignorado a dor da classe trabalhadora é a crise polarizada que hoje define os Estados Unidos. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.